Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o profeta Daniel, lendo cuidadosamente e compenetradamente o livro do profeta Jeremias, entendeu que as assolações que vieram sobre Jerusalém e o cativeiro babilônico seriam de 70 anos. Leiam, por gentileza, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. O profeta Daniel, então, orou a Deus por esse entendimento que o Todo-Poderoso lhe deu e pediu humildemente perdão a Deus, o Todo-Poderoso, pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. Leiam, por gentileza, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 20. Estando ele ainda orando emocionadamente, o anjo Gabriel lhe apareceu em visão e lhe falou sobre as 70 semanas de anos determinadas por Deus, o Todo-Poderoso. Essa profecia das 70 semanas de ano fala da reconstrução e reedificação de Jerusalém e do templo, fala do momento mais importante e singular da história e da vida dos seres humanos, que foi a vinda de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Fala do ministério de Jesus o Cristo e de sua morte expiatória na cruz. Fala ainda, e esse detalhe passa desapercebidamente pelos estudiosos do assunto, fala da vinda em juízo de Jesus o Cristo contra Jerusalém, porque o rejeitaram como Messias. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos ler e analisar. O anjo Gabriel disse para o profeta Daniel: 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O anjo Gabriel está falando para o profeta Daniel aqui neste versículo, que essa profecia das 70 semanas de anos é destinada única e exclusivamente a Israel e a Jerusalém. Permitam-me repetir novamente: o anjo Gabriel está falando para o profeta Daniel, aqui neste versículo, que essa profecia das 70 semanas de anos é destinada única e exclusivamente a Israel e a Jerusalém. Não é isso que o anjo Gabriel está falando? Leiam atenciosamente. O anjo Gabriel está dizendo também ao profeta Daniel, aqui neste versículo, que essa profecia
tem 6 objetivos, ou tinha 6 objetivos. Quais são esses 6 objetivos dessa profecia? Primeiro objetivo, fazer cessar a transgressão. Segundo objetivo, dar fim aos pecados. Terceiro objetivo, expiar a iniquidade. Quarto objetivo, trazer justiça eterna. Quinto objetivo, selar a visão e a profecia. Sexto objetivo, ungir o santuário. Muitos estudiosos do assunto dizem equivocadamente, que não foram cumpridos todos esses 6 objetivos. Esses estudiosos estão redondamente enganados. E nós vamos mostrar, à luz da palavra de Deus, que todos os 6 objetivos foram cumpridos à risca. Prestem atenção e muita atenção. Ou como disse o anjo, sabe e entende. Primeiro objetivo, fazer cessar a transgressão. Segundo objetivo, dar fim aos pecados. Esses 2 primeiros objetivos incontestavelmente já foram cumpridos. Jesus, o Cristo, com sua morte expiatória na cruz, acabou com a transgressão e deu fim aos pecados que eram consequência da queda de Adão e Eva e que atingiu todos nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, escreveu: como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 12, diz: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas Ele, Cristo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: ele foi ferido, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, fomos curados dos ferimentos causados por nossos pecados. Terceiro objetivo, expiar a iniquidade. Esse terceiro objetivo inquestionavelmente também já foi cumprido. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que depois de Jesus, o Cristo, ter feito a purificação ou expiação dos pecados através de sua morte expiatória na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, também diz que Jesus, o Cristo, fez essa expiação entrando no Santo dos Santos, ou Santíssimo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A purificação ou expiação dos pecados, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, ou Santíssimo, no dia 10 do 7º mês, Tisrei ou Etanim, e era chamado, e ainda o é chamado, de Yom Kippur, dia da expiação. Quarto objetivo, trazer a justiça eterna. Indubitavelmente, essa profecia também já foi cumprida. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 26, deixa bem claro que essa profecia cumpriu-se quando se refere
a Jesus, o Cristo, como a manifestação da justiça de Deus no tempo presente. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, também diz, está escrito: assim como por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, diz que o Senhor é a nossa justiça. Com sua morte expiatória na cruz, que foi um ato de justiça eterna, acabou com o pecado e nos reconciliou definitivamente com Deus, o Todo-Poderoso. Quinto objetivo: ungir o Santo dos Santos. Essa profecia, irrefutavelmente, também já se cumpriu. Como já disse, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou Santíssimo, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, Tisrei ou Etanim. E esse dia era chamado, naquele tempo e ainda hoje, de Yom Kippur, dia da expiação. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz que Jesus, o Cristo, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ainda o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, o Cristo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Sexto e último objetivo: selar a visão e a profecia. Essa profecia também foi absolutamente cumprida. Meus queridos irmãos e amigos, tendo nós todos recebido uma eterna redenção, como diz em Hebreus capítulo 9, 12, e todos os objetivos atingidos, cumpridos, Jesus o Cristo pôde, enfim, sentar-se à direita de Deus nas alturas. A dívida impagável que tínhamos com Deus foi paga por Jesus o Cristo. Ele ocupou o nosso lugar, ele nos substituiu. Portanto, foi selada a visão e a profecia foi cumprida à risca. Nós poderíamos parar aqui, porque todos os 6 objetivos apresentados pelo anjo foram cumpridos. Mas é importante mostrarmos os cálculos matemáticos e mais alguns detalhes importantes que a maioria daqueles que falam sobre as 70 semanas de ano não apresentam. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Abram suas Bíblias, por gentileza. O anjo Gabriel disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe ou o líder, 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Meus queridos irmãos e amigos, semanas de anos está na Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8. Contamos 7 semanas de anos.
7 vezes 7, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. É o que diz este versículo lá em Levíticos capítulo 25, versículo 8. Um dia profético equivale a um ano literal. Permitam-me repetir novamente. Um dia profético equivale a um ano literal. Presta atenção, ou sabe e entende. Como uma semana literal tem 7 dias, uma semana profética tem 7 anos. Entenderam? A Enciclopédia Judaica, volume 5, diz que, abre aspas, desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o líder, haveria 7 semanas e mais 62 semanas, fecha aspas. Portanto, está bem claro que o Messias, o líder, o príncipe, viria ao fim de 69 semanas de anos. 69 semanas de ano. Então, quando saiu a ordem do rei Artaxerxes para reconstruir e edificar Jerusalém, muitos estudiosos do assunto dizem equivocadamente que a ordem foi dada no ano 455 antes da era cristã. Eles estão redondamente enganados. O ano 457, preste atenção, o ano 457 antes da era cristã é o ano correto que saiu a ordem ou o decreto do rei Artaxerxes para começar a contagem da profecia. Preste atenção, ou como disse o anjo, sabe e entende. Saíram 3 decretos dos reis persas. Primeiro decreto. O primeiro decreto foi o do rei Ciro, no ano 538 antes da era cristã. Os judeus voltaram do exílio babilônico e começaram então a reconstruir o templo em Jerusalém. Segundo decreto. O segundo decreto foi o do rei Dario, no ano 520 antes da era cristã. Os judeus voltaram a Jerusalém e prosseguem com a reconstrução do templo que tinha sido interrompida. O templo então foi reconstruído e dedicado no ano 515 antes da era cristã. Terceiro decreto. O terceiro decreto foi o do rei Artaxerxes, no ano 457 antes da era cristã, mediante o qual a cidade de Jerusalém é reconstruída e os judeus têm mais autonomia, isto é, capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. Portanto, esse terceiro decreto do rei Artaxerxes, do ano 457 antes da era cristã, é sem dúvida nenhuma o decreto que inicia a contagem. Guardem bem essa data, 457 antes da era cristã, Guarde bem essa data. As 70 semanas de anos, que são 490 anos, 7 vezes 70, 490 anos, é dividida em 3 partes. Primeira parte, como disse o anjo Gabriel, nas 7 primeiras semanas de anos, 7 vezes 7, 49 anos, nas 7 primeiras semanas de anos, ou nos primeiros 49 anos, seria a reconstrução e reedificação de Jerusalém e de seus muros. Segunda parte. Na segunda parte,
da profecia, hoje Gabriel diz que depois das 7 semanas de anos, que são 49 anos, haveria até a vinda do Messias, do líder, do príncipe, mais 62 semanas de anos. 7 vezes 62, 434 anos. Portanto, desde a saída da ordem ou do decreto do rei Artaxerxes, que foi no ano 457, até a vinda do Messias, seriam 483 anos. 49 anos mais 434 anos. 483 anos. Fica faltando, portanto, uma semana de anos para completar 490 anos, que são 70 semanas de anos. Terceira parte. A última parte dessa profecia é a última semana de anos. 7 anos. Essa última semana de anos é dividida pela metade. E vão entender por quê. Como já disse, desde a saída da ordem ou do decreto do rei Artaxerxes, que foi no ano 457 antes da era cristã, até a vinda do Messias, seriam 483 anos. Esses 483 anos vão dar em que ano da era cristã? Eles vão dar no ano 26 da era cristã. 49 anos, mais 434 anos, 483 anos. 483 anos, menos 457 anos, ano 26 da era cristã. Presta atenção, meus queridos irmãos e amigos. No ano 26 da era cristã, Jesus o Cristo foi ungido, foi batizado no Rio Jordão por João Batista, tendo quase 30 anos, como diz o evangelista Lucas no capítulo 3, versículo 23. Então, se Jesus o Cristo foi batizado no ano 26, com quase 30 anos, quando foi que ele nasceu? Essa é a pergunta que não quer calar. Esse é um dos detalhes que a maioria dos estudiosos esquecem de explicar para que a conta dê certo. Prestem atenção. A Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus o Cristo nasceu quando o rei da Judéia era Herodes I ou Herodes o Grande. O rei Herodes I ou Herodes o Grande morreu no ano 4 antes da era cristã. Morreu no ano 4 antes da era cristã, na cidade de Jericó, no final de março e início de abril. Portanto, o ano 4 não entra na contagem quando calculamos o nascimento de Jesus o Cristo, porque Herodes I ou Herodes o Grande morreu no início do ano 4 antes da era cristã. Outro detalhe é o infanticídio. Quando Herodes soube através dos reis magos que Jesus o Cristo nasceu já há algum tempo, cerca de 1 ano e meio e 2 anos atrás, os magos não sabiam também o ano exato. Eles sabiam que eram dentro desse espaço de tempo, mas não sabiam o ano exato. O rei Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, achando que poderia pegar Jesus o Cristo. Então Jesus o Cristo nasceu entre o ano 6 e 5
antes da era cristã. Jesus o Cristo nasceu, sem dúvida nenhuma, no final do ano 5, setembro, outubro, Tisrei ou Etanim, faltando poucos meses para começar o ano 4 antes da era cristã. Prestem atenção, aí nós contamos 4 anos antes da era cristã, mais 26 da era cristã é igual a 30 anos. É como disse o evangelista Lucas no capítulo 3, versículo 23. Jesus o Cristo foi batizado com quase 30 anos. Meus queridos irmãos e amigos, estamos quase terminando. Agora vamos contar desde o começo. 49 anos, que são 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49 anos. Foi a reedificação e construção de Jerusalém. 434 anos, que são 62 semanas de anos. 7 vezes 62, dá 434 anos. Pegando 434 anos, 62 semanas, mais 49 anos, que são 7 semanas de anos, é igual a 483 anos. 483 anos. Os 483 anos vão terminar no ano 26 da era cristã, quando Jesus o Cristo foi batizado. Ficou faltando uma semana de anos, 483 para 490, 7 anos. Faltou uma semana. O que aconteceu nessa última semana de anos? 7 anos. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 26. Abre aspas. Depois das 72 semanas de anos, será tirado o Messias, e não será mais. Vamos ler também a primeira parte do verso 27, que é a sequência dele. E ele firmará um concerto, um pacto, uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Nessa última semana de anos, 7 anos, 7 dias, cada dia corresponde um ano, 7 anos, foram 3 anos e meio do ministério de Jesus. Quando estava completando os 3 anos e meio de seu ministério, metade da semana, foi a sua morte e ressurreição, fazendo cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares, porque tudo na lei cerimonial apontava para Jesus o Cristo. Portanto, com sua morte expiatória na cruz, não haveria mais necessidade de se fazer sacrifícios. A expressão aqui no versículo 27, a expressão aqui no versículo 27, ele fará firme aliança, ele firmará um concerto com muitos. Ele aqui não é nenhum anticristo. Não é nenhum anticristo. Ele aqui é o próprio Cristo. A Bíblia, traduzida da Vulgata Latina pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, confirma essa grande verdade que muitos torcem. Ela diz: este Cristo, porém, abre aspas, este Cristo, porém, confirmará para muitos o seu pacto numa semana, fecha aspas.
O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, falando da última ceia, escreveu: ele quem? Jesus o Cristo. E ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto no meu sangue. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 28, de acordo com a língua grega, abre aspas, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Porque virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, veja bem, porque virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, segunda parte do versículo 26 e segunda parte do versículo 27, os versículos foram misturados, dizem: e o novo príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse novo príncipe aqui é o general Tito. E sobre a asa das abominações virá o Consolador. O general Tito aqui é chamado de príncipe, mas Jesus o Cristo também é chamado lá atrás de príncipe, líder. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós vamos mostrar para todos que essa história de grande tribulação, de o reino do anticristo, não existe, não passa de uma aberração escriturística. Aguardem, meus queridos irmãos e amigos. Acompanhem os nossos estudos. Inscrevam-se em nosso canal. Nós precisamos muito da sua ajuda. Inscrevam-se em nosso canal. O nosso compromisso é com a verdade. O nosso objetivo é levar os meus queridos irmãos e amigos a refletir e não se deixar levar por conversas fiadas, por histórias que não estão de acordo com a palavra de Deus. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.